pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai bater um papo aqui. Bom, como vocês sabem, quem acompanhou aí os últimos vlogs, eu completei 30 anos e eu tô aqui com o meu café de sempre. E hoje eu gostaria de trazer alguns insights que eu aprendi antes dos meus 30 anos, que me fizeram entender que eu tô no caminho certo pra mim, o que é a minha verdade, o que eu acredito e o que tem me trazido muita paz, e eu consigo ver um futuro crescente e muito feliz. Então eu gostaria de compartilhar esses insights com vocês. Eu coloquei todas essas frases em prática na minha vida e eu gostaria de trazer aqui pra vocês. A primeira delas provavelmente você já ouviu, é melhor se arrepender do que você fez do que o que você não fez. Então eu sempre tive essa frase muito forte na minha mente, desde muito nova. Eu me lembro assim, com uns 17, 18 anos, eu já tinha essa frase muito firme na minha cabeça. E eu nunca me arrependi de ter colocado isso em prática. Então todas as vezes que eu fiz algo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha medo de morar fora do Brasil, acho que todo mundo passa por isso. E foi uma coisa que eu fui, me arrisquei e não me arrependo. Então, em tudo na minha vida eu tento pensar dessa forma e fazer e pensar, é melhor eu fazer e tentar do que eu não tentar e depois me arrepender de não ter tentado. Por exemplo, uma faculdade, sei lá, um trabalho que você quer tanto e você não tem coragem de fazer entrevista, por exemplo, ou você não tem coragem de mandar o currículo, ou você não tem coragem de mudar de área, de profissão, ou você não tem coragem de morar fora, ou de fazer um intercâmbio, ou de, sei lá, acabar um relacionamento, alguma coisa assim do tipo. Então, desde que eu comecei desde muito nova a colocar essa frase em prática na minha vida, eu nunca me arrependi de nada do que eu fiz. A segunda coisa que eu comecei a praticar na casa dos 20 anos, mais especificamente nos meus 25 anos, eu comecei a cuidar mais de mim. Comecei a fazer terapia. Eu já tinha feito academia quando eu era nova, mas assim, nunca ter tido uma constância, sabe? Ter permanecido. Então, esse ano eu vou completar 3 anos fazendo academia, assim, que eu não sou mais sedentária, que eu consegui chegar no meu peso. Ainda não tô satisfeita, mas eu consegui me manter ativa, fazer atividade física, porque não é só uma questão de estética. Eu entendi e eu percebi que faz muito bem para minha saúde, para o meu mental. A fazer exercício me deixa muito menos ansiosa, me deixa mais centrada, mais estável, mais disciplinada. A segunda coisa é cuidar mais de mim, porque você tem que, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. E se você não estiver bem com você mesmo, se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar do outro. Você não vai conseguir ajudar o outro. Então você precisa cuidar de você mesma primeiro. E amar a si mesmo, eu acho que é muito importante para nossa autoestima. Você se olhar no espelho e você tá bem com aquilo que você vê, com aquilo que você pensa, com as suas atitudes, com aquilo que você é, com quem você é. Você tem que estar bem com você, você tem que se amar, porque no final das contas é a gente com a gente mesmo. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi na minha jornada dos meus 20 e poucos anos. E a terceira coisa, a terceira lição que eu coloquei em prática na minha vida e ainda estou colocando é não me importar com a opinião dos outros. Porque a gente perde, eu acho que muita gente, e eu perdi muito tempo da minha vida me importando com a opinião dos outros. Sendo que ninguém paga as suas contas. É claro, eu acho que é importante sim, é importante ouvir as pessoas que te amam. Sim, é diferente de ouvir pessoas que não fazem parte da sua vida, que não sabem do dia a dia, que não pagam as suas contas, que não te amam, que não te ajudam. Então é importante saber quem ouvir e quem não ouvir,
mas por muito tempo eu dei ouvido às pessoas que não faz nenhum sentido, nunca nem fizeram parte da minha vida. Então eu demorei muitos anos pra começar a praticar isso, pra conseguir finalmente dar menos ouvido. E só foi por conta disso que eu consegui voltar a gravar vídeo no YouTube, porque eu parei de me importar com a opinião do outro. Porque, gente, a vida é muito breve, é muito rápida. A gente tá aqui hoje, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Sabe quanto tempo, eu sei assim, quantos anos eu perdi me importando com a opinião do outro. Por exemplo, quando eu era nova, eu era obesa, eu lembro na minha mente até hoje, assim, as pessoas me chamando de vários apelidos na escola, de ter sofrido bullying, e o quanto aquilo vai construindo, vai fazendo, né, parte ali da sua construção. Não só isso, mas várias outras coisas, né? Várias outras opiniões, às vezes opiniões também dentro da sua casa, da sua família, opiniões ruins, né, julgamentos, enfim. Eu demorei muito tempo pra desconstruir isso na minha cabeça. E eu vejo assim que eu tô na minha melhor fase. É a fase que eu dou menos ouvidos às pessoas que não fazem o menor sentido, sabe? Tem mais uma coisa também que eu tive que aprender muito cedo. Entender que eu era uma pessoa muito negativa. Se você me desse uma solução, eu ia sempre pensar no lado ruim. Então, se você me desse uma ideia, eu sempre ia pensar no lado ruim. E isso vem de vários fatores. Às vezes, convivência com pessoas que também são negativas. Enfim, eu demorei muito tempo para desconstruir isso na minha mente e me tornar uma pessoa mais positiva. Diante dos problemas, você sempre pensar, não, mas eu vou ser positiva. Eu tenho que ser, eu tenho que ter fé que vai dar certo. Porque olha a energia que você gasta pensando no lado negativo. Não, vai dar errado. Ah, não, isso não vai acontecer. Sabe? É uma energia desperdiçada e que acaba atrasando a nossa vida, né? Então, depois que eu comecei a me tornar uma pessoa positiva, eu comecei a atrair coisas muito boas. E se você estudar um pouco sobre a lei da atração, se você estudar um pouco sobre campo magnético, energia, essas coisas, você vai ver que faz total sentido você entender que ser uma pessoa negativa atrai mais coisas ruins. Infelizmente, é uma coisa que eu entendo, que eu demorei anos pra conseguir mudar isso na minha mente, mas daí uma vez que você consegue, se torna, né? Você vai praticando ali, uma vez que você consegue, você vai praticando e vai ficando mais fácil. Então é uma coisa que eu recomendo você também a fazer se você quiser prosperar, se você quiser ver evolução na sua vida, se você quiser crescer como ser humano. Seja uma pessoa mais positiva e menos negativa, sabe? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum, não vai te trazer coisas boas, sabe? E tem mais uma coisa também que ao longo dos meus 20 e poucos anos é uma coisa que eu penso quase que diariamente. A gente, né, busca muito por conquistas financeiras, dinheiro. O mundo diz pra gente que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa de fama, de poder, né? Tudo isso pra agradar o nosso ego. Mas você não vai levar nada daqui. Então eu tenho pensado muito sobre qual é o legado que você quer deixar, o legado que eu quero deixar aqui. Porque tem que fazer sentido, sabe? Você tem que deixar alguma coisa aqui. Quero que as pessoas lembrem de mim pelo quê? O que eu quero construir aqui? Porque dinheiro, poder vai passar. Se você focar só nisso, sabe? Você não vai levar nada dessas coisas. Então eu tenho muito pensado o que de relevante eu quero deixar aqui que faça sentido, que tenha valor, sabe? Mas quando eu digo valor, não é valor financeiro. Então, cada dia que eu penso mais sobre que a nossa vida é uma passagem rápida, eu me desapego a cada dia mais de coisas materiais, de coisas terrenas, porque eu vejo a cada dia que passa que faz menos sentido a gente correr a vida toda atrás de coisas que a gente não vai levar daqui, sabe? Então isso é uma coisa que eu tenho muito praticado também na minha vida. E tem mais uma coisa também que eu tenho praticado
A gente vive numa era muito de ansiedade e crise de pânico. Acho que a maioria da minha idade, assim, da minha geração, passa por isso. Então eu tenho feito coisas para me ajudar a lidar com isso. Por exemplo, eu percebi que a meditação é uma coisa que ajuda muito na ansiedade, né? Cuidar é o que eu tinha falado anteriormente, né? Cuidar de você. Fazer exercício físico é uma coisa que eu percebi também que ajuda muito. Não é à toa que as pessoas falam pra você fazer isso, sabe? Tem um motivo. Se alimentar bem, eu percebi o quanto isso ajuda também na ansiedade. E a gente tá vivendo tempos muito difíceis, né? E a tendência é piorar cada vez mais. Então, eu acho que é importante a gente buscar esse tipo de coisa, né? Pra que a gente consiga passar bem aqui na Terra, né? Eu diria assim, ter um tempo, viver bem aqui na Terra. Então é importante buscar coisas que vão fazer você melhorar, né? Como tanto na sua vida espiritual, profissional, pessoal, buscar evoluir, né? Como pessoa e como ser humano. Porque se a gente ficar aqui na Terra estagnado, sem ter feito nada, sem ter evoluído nada, do que tipo assim, você vai ter desperdiçado a sua vida em vão, né? Eu tenho muito pensado sobre, acho que é isso. Não desperdiçar a minha vida, sabe? Tipo, jogá-la no lixo. Não quero que seja em vão, sabe? Eu quero que tenha tido um significado. E eu passei também pela fase dos meus 18 aos meus 25. A fase de que, tipo, eu sentia que eu tava correndo, que eu precisava correr pra ganhar dinheiro, pra ser rica, pra ter sucesso. E eu acho que muita gente se identifica com isso. Quando a gente é muito novo, a gente sente que a gente tá, tipo, putz, eu tenho que correr pra conseguir alcançar, sabe? E é importante correr atrás, mas eu acho que é importante também saber o limite, os limites, sabe? Porque no auge dos meus 30, eu sinto que eu corri muito atrás de coisas e eu me sinto cansada. É como se o cansaço ele tivesse batido de uma vez, sabe? Porque desde muito nova eu venho trabalhando, correndo atrás, enfim. E é importante entender por que você está correndo atrás, do que você está correndo atrás, né? Então às vezes a gente está correndo atrás do vento, né? Eu diria assim. Então eu acho que eu cheguei eu cheguei nos 30 com uma mentalidade totalmente diferente, do tipo, eu tenho que correr atrás, mas eu não tô disputando nenhuma maratona com ninguém, entendeu? Eu não tenho que chegar em primeiro lugar, eu não tô disputando com ninguém, eu não tô exatamente numa maratona como eu achava que eu estava quando eu tinha 20 anos. Então eu acho que a gente começa a ter mais maturidade, e entender que a gente pode ir mais devagar, sabe? A vida não vai acabar aos 30, como muita gente pensa. E acho que eu também já devo ter pensado isso quando eu tinha meus 20. Que a vida não vai acabar aos 30 e que ainda tem muita coisa pela frente, né? Assim espero. Esses foram alguns insights, alguns pensamentos e lições que eu tenho praticado aí na minha vida e que eu pratiquei ao longo dos meus 20 e que eu percebi que deu muito certo e que tem dado muito certo e que se eu continuar vai continuar dando certo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou e se inscreva aqui no canal também para não perder mais nenhum vídeo. Tchau! Get out of my land, that's what I heard.